Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Sim, a humanidade precisa saber que Deus não quer que você e eu possamos praticar coisas erradas, coisas más, coisas que vão trazer maus resultados para a vida humana enquanto estivermos vivendo aqui. Então, ele age dessa forma, porque ele criou o homem reto para viver em retidão, para praticar o que é certo, para se desviar do mal, para não dar lugar ao mal em tempo algum, para não se deixar vencer pelo mal. Isso significa o quê? Que o homem tem que praticar o que é justo, ele tem que viver de forma justa, piedosa e sensata em todo o tempo. Se desviando do mal, se escondendo do mal, fugindo, escapando, se acautelando dele, se prevenindo do mal. Esse tem que ser o objetivo de todo homem consciente. Mas hoje vemos que a maldade sendo praticada em todos os países do mundo hoje, por várias pessoas, homens, mulheres, enfim. Porque o ser humano se perverteu nessa questão. Então, isso é algo que deve ser sabido, deve ser conhecido. Porque ninguém pode ignorar Deus sobre essa questão. Porque ele fala muitas coisas contra os males que as pessoas estão falando hoje. Ou melhor, sobre os males que as pessoas estão praticando hoje. Porque ele é contra tudo isso. Ele não aprova nem concorda em tempo algum. O ser humano deveria temer a Deus dessa forma. Obedecer a ele. Porque as boas consequências da obediência a Deus são algo que vão beneficiar o ser humano de forma geral. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Porque nós devemos entender como Deus age contra as coisas erradas, contra as práticas erradas que os seres humanos praticam, muitas vezes de propósito, deliberadamente mesmo. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para que hoje a humanidade possa se conscientizar de que não pode continuar praticando os males que estão fazendo hoje. Qualquer pessoa deve se conscientizar disso. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no livro dos Salmos, Salmos capítulo 5. Então está escrito assim. Deixa eu ver aqui. Está escrito assim, ó. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Então, Deus não se agrada da iniquidade de ninguém, sendo praticada por ninguém. Nem por você, nem por mim, nem por ninguém. Deus não se agrada disso em tempo algum. É isso que as pessoas têm que se conscientizar. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O mal não subsiste com Deus em tempo algum. Não há nele espaço para o mal. Ele não pratica o mal em tempo algum. Então, com ele não subsiste o mal. E não deveria subsistir o mal também com as pessoas. Se fizermos isso, com certeza estaríamos fazendo algo que, com certeza, Deus aprovaria a atitude da pessoa que não quisesse, em tempo algum, subsistir com o mal. Não quisesse ser praticante do mal. O ser humano não pode ser aliciado pelo mal, em tempo algum. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Porque a arrogância humana é algo mau. Deus não concorda com isso. Por isso está escrito aqui que os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Todos mesmo, sem exceção alguma.
Ele aborrece todos os que hoje praticam iniquidade em todos os lugares do mundo. Tu destróis os que proferem mentira. Até a mentira é algo errado aos olhos de Deus. E aqueles que proferem mentira serão destruídos por ele. Porque ele não concorda com esse tipo de coisa, em tempo algum. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, o homem sanguinário, o homem violento, que gosta de derramar sangue, e às vezes até sangue inocente, e ao fraudulento, que tem práticas fraudulentas, essas duas pessoas são... O Senhor abomina essas pessoas que praticam... as pessoas que são sanguinárias e fraudulentas, ele abomina isso aí. Ele tem um sentimento execrável contra essas duas coisas, por quem pratica isso aí. Então, já dá para perceber que é assim que Deus age, contra as práticas erradas, que hoje estão acontecendo em todos os países do mundo. Isso é uma verdade. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 6. Deixa eu passar aqui as páginas rapidinho. Provérbios de Salomão, capítulo 6. Versículo 16, do versículo 16 ao 19. Vou ler aqui. Aqui assim, ó. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira coisa que Deus aborrece são olhos altivos. Qualquer pessoa que tem olhos altivos, ele aborrece. Ele aborrece a pessoa que tem língua mentirosa. Línguas que falam mentira. Tem muitas pessoas pronunciando mentiras por aí, falando mentiras. Isso ele aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Então, existem muitas pessoas aí derramando sangue inocente, principalmente de crianças. Essas pessoas Deus aborrece. Coração que trama projetos iníquos. Então, existem muitas pessoas hoje que estão tramando projetos iníquos, planos de destruição, planos errados, planos de iniquidade. Essas pessoas Deus aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal. Tem pessoas que se apressam a correr para o mal. Elas querem fazer o mal deliberadamente contra alguém. Então, elas se apressam em fazer isso. Essas pessoas Deus aborrece. Deus testemunha falsa que profere mentiras. Então, as pessoas, as falsas testemunhas que proferem mentira para acusar ou prejudicar alguém, condenar alguém, essa pessoa Deus aborrece. E o que semeia contendas entre irmãos. Então, essa é a 7ª coisa para a qual Deus abomina, a alma dele abomina quem semeia contendas entre irmãos, para causar divisões, para causar separação, discussões, brigas, e às vezes até mortes saem disso aí, porque alguém semeou contendas entre irmãos. Deus abomina quem faz tal coisa. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui também no livro de Provérbios, capítulo 11. Só passar algumas páginas aqui. Provérbios, capítulo 11, versículo 20 e 21. Já escrito assim, ó. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Então, os perversos de coração, que têm a perversidade em seus corações, fazem coisas perversas, essas pessoas são abomináveis para o Senhor. Mas os que andam em integridade são o seu prazer. A pessoa que anda em integridade, ela nunca vai dar lugar para a perversidade em sua vida. Então, para essas pessoas para Deus são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Então, o mal é evidente. Quem pratica o mal não ficará sem castigo.
Deus vai punir de forma severa essa pessoa. Mas a geração dos justos é livre. Então, a geração dos justos que praticam justiça, que não praticam mal, que não dão lugar ou ocasião alguma para praticar do mal em sua vida, essas pessoas são livres. Elas não vão sofrer condenação da parte de Deus, em tempo algum. Pelo contrário, elas serão recompensadas por Deus, porque o procedimento delas foi justo, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, isso tem uma recompensa, sim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 61. Deixa eu achar aqui rapidinho. Esse texto também vai falar sobre essa questão. Isaías capítulo 61, versículo 8. Agora Deus vai falar aqui sobre o que Ele ama. Nós já lemos em alguns textos anteriores aqui algumas coisas que Ele aborrece, que Ele abomina. Agora vamos ver o que Ele ama. Está escrito assim, ó. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Então, Ele ama o juízo e odeia a iniquidade do roubo. Porque roubar é uma iniquidade praticada por muitas pessoas. Hoje em dia, os assaltos, os roubos estão sendo praticamente em todos os países do mundo. Então, para quem pratica essa coisa, Deus abomina quem faz tal coisa. Ele odeia quem faz a iniquidade do roubo. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Então, isso mostra claramente que sempre haverá uma sentença para ambos. Para aquele que ama o juízo, haverá uma recompensa. Mas para aquele que pratica a iniquidade do roubo, haverá uma sentença. Então, é assim que ele age, com justiça. A justiça de Deus é contra o mal, digamos assim, para punir. Mas a justiça de Deus também recompensa aquele que procede com justiça em todo o tempo, de forma irrepreensível. Então, para essas pessoas, Deus tem uma recompensa. Mas para aqueles que praticam a iniquidade do roubo, haverá uma sentença punitiva da parte de Deus. É Deus exercendo a sua justiça. É assim que acontece. E o último texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Zacarias. Aqui quase no final, aqui mais um pouquinho na frente. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, do versículo 16 e 17. Então já achei aqui o texto. Está escrito assim, ó. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Então, essa é uma das coisas que todo homem tem que fazer. Todo ser humano tem que fazer. Falar a verdade com o seu próximo. Falar a verdade com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Então, esse tem que ser o procedimento correto do ser humano hoje. Tanto você como eu devemos agir dessa forma. Deus está falando para agirmos assim. Então, vamos obedecer o que Ele nos diz. Porque se procedermos dessa forma, com certeza Ele vai aprovar e concordar com a nossa atitude. Mas se agirmos de forma errada, de forma má, de forma perversa, Ele vai nos condenar, porque estamos praticando atitudes erradas contra outros seres humanos. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Sempre em favor da paz, nunca em favor da guerra, dos conflitos, da violência. Sempre em favor da paz. Esse é o procedimento do homem consciente.
que deve agir dessa forma. Deus espera que façamos assim. Vamos corresponder a essa expectativa de Deus e fazermos como Ele quer que façamos. Esse é o procedimento certo do homem. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Então, nenhum de nós devemos pensar mal em nosso coração contra o nosso próximo, contra as pessoas que nós estamos vendo, com as pessoas que convivemos. Não podemos pensar o mal em tempo algum. Devemos pensar o bem. Devemos amar, devemos agir com paz para com essas pessoas. Os nossos pensamentos têm que ser de paz, não de mal. É assim que devemos proceder. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Juramento falso é um juramento mentiroso, enganoso, que às vezes passa em nossa mente fazer isso. Não podemos amar esse tipo de coisa em tempo algum. Porque está escrito aqui, ó. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço. Então ele aborrece essas coisas que foram faladas aqui. Diz o Senhor, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, nós não podemos aborrecer a Deus por praticarmos essas coisas. Ele vai estar aborrecido com as nossas próprias atitudes. Não podemos dar razão ou algum motivo para que Deus possa se aborrecer de nossas vidas. Pelo contrário, temos que dar motivos e razões para que Ele esteja satisfeito com as nossas atitudes. Corretas, justas, perfeitas, sensatas. Então, nós devemos agir assim para com Deus. Ele está dando essa oportunidade para cada um de nós agirmos assim. Agora a humanidade tem que discernir isso, tem que entender isso, tem que compreender isso, para fazer aquilo que agrada a Deus, porque quando Ele criou o homem reto, é para que o homem pudesse viver em retidão todos os dias de sua vida. Mas hoje vemos que não é assim. Hoje vemos que a humanidade, infelizmente, existem muitas pessoas que estão praticando perversidades aí das mais variadas possíveis contra o ser humano. Então, isso é algo errado. É isso que tem que parar. É isso que tem que ser corrigido. É hora de se purificar desses erros. A humanidade tem a oportunidade de se purificar desses erros, sim. Essa é a oportunidade dada pelo próprio Deus. Então, os textos que eu li aqui já servem para a conscientização da humanidade hoje a respeito disso, para que ela possa parar com esses males praticados contra outras pessoas. Ninguém pode conviver assim no mundo, umas com as outras. Isso é errado, um procedimento errado. Chegou a hora de acertarmos. Chegou a hora de praticarmos aquilo que agrada a Deus, aquilo que Ele concorda. Então, a humanidade hoje tem essa oportunidade. Eu espero que as pessoas queiram isso para as suas vidas, queiram fazer isso. E não deem lugar ao mal em tempo algum. As práticas erradas são totalmente condenáveis, são abomináveis. Ele aborrece essas coisas. Deus aborrece esse tipo de coisa em todo o tempo. Ele não muda nessa questão. Não há variação ou sombra de mudança que faça ele aprovar práticas más e erradas. Não. Então, nós devemos andar em conformidade com o que Deus quer ou com o que Deus já falou a respeito disso. Para que assim a nossa prática esteja de acordo com o que Ele quer. E o que Ele quer é sempre bom para o ser humano. Para você e para mim. Para todas as pessoas de forma geral. Então, agora a humanidade tem que entender essa questão. Porque se fizer coisa errada, com certeza Deus vai agir de forma severa para punir os erros praticados. Mas aqueles que quiserem se consertar, que quiserem ter a atitude de praticar o que é certo, o que é bom, o que é proveitoso, essa pessoa sim vai receber a sua recompensa. Então, a justiça de Deus age dessa forma. Agora é hora de entendermos isso. Os textos lidos aqui foram para explicar essa questão, para entender um pouco mais sobre aquilo que Deus
aprova ou não aprova, aquilo que Deus concorda ou não concorda. Agora já temos esse discernimento. Com esse discernimento agora podemos tomar as nossas próprias decisões para fazermos o que é certo diante de Deus e diante dos homens também. Então espero que isso aconteça com todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.